Vamos falar sobre polémicas? Vamos falar sobre polémicas. Hoje vamos falar sobre tendências e produtos de organização que eu não aprovo enquanto personal organizer. Vai ser um vídeo incrível, tenho a certeza. Vai ser um vídeo polémico, mas tem de ser falado. Olá, o meu nome é Marta, sou personal organizer, sou a cara por trás da organização e companhia e ensino-te como é que tu podes organizar, limpar e gerir melhor a tua casa para teres uma vida mais simplificada. No vídeo de hoje vamos falar de algumas tendências e produtos de organização que eu não gosto, não recomendo e não uso como personal organizer. Esta é a minha opinião, eu gosto sempre de deixar esta nota no início do vídeo. Quem já vê os meus vídeos sabe que eu deixo sempre uma nota sobre alguma coisa. Acho que devíamos de chamar esta parte do vídeo Notas da Marta. Uma frasezinha, Notas da Marta, porque sempre no início de qualquer vídeo eu faço uma nota. Ou é uma nota sobre parcerias, ou é uma nota sobre cupons de desconto, ou é uma nota sobre não colapsem e não entrem em pânico nas minhas mensagens diretas. É sempre uma nota sobre alguma coisa. Por isso, sinto que nós agora vamos ter aqui as Notas da Marta sempre no início do vídeo. Mas neste vídeo vou deixar aqui uma nota que esta é a minha opinião enquanto pessoa e também, principalmente, enquanto personal organizer. Estes são alguns dos produtos que eu já tive a oportunidade de experimentar e que não fazem muito sentido para mim, eu não gosto e a maioria dos meus clientes e alunas também não gostam destes produtos. São produtos que eu não consigo entender muito bem a função para a qual eles foram feitos ou até mesmo se for uma tendência eu não consigo entender muito bem como é que ela funciona ou como é que ela pode ser prática para a maioria das pessoas. Para mim, uma coisa tem de ser prática para um grande número de pessoas para ser efetivamente funcional e para efetivamente eu poder dizer ok, bora, vamos lá experimentar. Eu experimento várias coisas e quem me acompanha já há algum tempo através da minha página do Instagram, aliás, se tu ainda não me acompanhas lá na página do Instagram, deixei o link aqui em baixo para poderes acompanhar o meu perfil e o meu dia-a-dia enquanto personal organizer. Quem já me acompanha há algum tempo lá na minha página do Instagram sabe que se existe um produto que eu não gosto, eu raramente falo sobre ele, ou então quando vou falar sobre ele, há polémica. Por isso, eu decidi reunir todos esses produtos que eu não adoro aqui neste vídeo. Sempre que possível, eu vou tentar incluir uma foto aqui no vídeo para tu conseguires ter uma ideia um bocadinho mais rápida, mais fácil de qual é que é o produto que eu estou a falar e porque é que eu não gosto dele. O primeiro, e vamos já com tudo, é organização ao estilo atira tudo para cima de tudo. O que é que isto quer dizer? É aquela organização que a pessoa te diz o que quer que seja, pode ser um profissional, pode ser uma página de dicas domésticas, o que quer que seja, e a pessoa te incentiva a organizar o espaço, tirando tudo o que tu tens dentro do armário, tirando para cima da cama, tudo o que tu tens dentro das tuas gavetas ou armários da cozinha, atirando para cima de uma mesa, para que tu fiques com o espaço totalmente livre. Isso para mim não funciona, o meu estilo de ensinar também não funciona de todo que seja assim, por uma razão muito simples. Quando nós estamos a falar de uma pequena zona, isso até pode ser funcional. Agora, quando nós estamos a falar de zonas maiores, quando estamos a falar de zonas onde nunca foi feita uma triagem, onde temos lá coisas com 10, 15, 20 anos, é muito difícil, fazendo um processo de organização sozinha, conseguir lidar com tudo aquilo em pouquíssimas horas. Provavelmente vai acontecer é que tu vais tirar tudo dentro do teu roupeiro, vais atirar para cima da cama, vai ficar uma pilha, vai ficar um absoluto caos e aquilo que vai acontecer é que tu vais desmotivar, vais perder a motivação inicial, vais perder aquela, sei lá, falta uma palavra, não sei o que é que eu quero dizer. impulso inicial que faz com que tu queiras organizar tudo, tu vais ver aquele monte, tu vais pegar no monte e vais mandar para dentro do roupeiro novamente. Esta é a minha perspectiva, não funciona, na minha opinião, quando uma pessoa está a organizar sozinha, fazer organizações muito exaustivas, muito intensas, porque a probabilidade da pessoa desmotivar e desistir é muito grande. Qual é que é a solução? Divide a organização por pequenas zonas. Escolhe uma divisão aí da casa e foca-te numa pequena zona dentro da divisão. Foca-te em fazer a triagem, categorização e depois a organização desse espaço e depois passarás para o próximo. Podes passar para o próximo no minuto a seguir, podes passar para o próximo uns dias depois, umas semanas depois, uns meses depois, se fizer sentido para ti, mas para mim é muitíssimo mais prático. E deixar aqui uma segunda nota. Fazer um processo de organização sozinha ou fazer um processo de organização com um profissional de organização, com um personal organizer,
é totalmente diferente. Porquê? Porque quando chega aquele momento em que uma pessoa começa a desmotivar, existe ali alguém que está efetivamente capacitado para indicar à pessoa o que é que vai ser feito a seguir, para dizer à pessoa, ok, pronto, vamos parar, vá tomar um café ou vamos tomar um café e depois nós prosseguimos. E depois, quando nós prosseguirmos, existe um planeamento, existe um processo, existe um passo a passo para fazer aquela organização. Ou seja, se é muito estressante, se não fazes a menor ideia como começar, se já tentaste várias vezes fazer sozinha, provavelmente se calhar está na altura de tu começares a considerar investir num profissional de organização, num person organizer, porque efetivamente em algumas zonas da casa, para algumas rotinas, para algumas pessoas, é mesmo um investimento que vai ter um ótimo retorno a longo prazo. O segundo é um produto. Aliás, são dois produtos que são quase o mesmo. Vamos falar de colmeias. Já sei que quem me acompanha há algum tempo sabe que eu não sou fã de todos os tipos de colmeias. Eu gosto muito de colmeias para determinadas situações, para determinadas rotinas e para determinadas peças de roupa, como é o caso de colmeias mais pequeninas para roupa de bebê, para roupa mais pequenina que se possa perder dentro da gaveta, como é o caso de sutiãs de desporto, ou meias, ou cuecas, etc. Mas existem dois tipos de colmeias que eu não consigo entender a lógica, ou melhor, não consigo entender a lógica para aquilo que elas foram feitas. A primeira são colmeias para sutiãs. Desculpem, mas para mim não há forma de fazer com que aquela colmeia se torne prática como os sutiãs. Primeiro porque vocês têm uma quantidade muito reduzida de nichos para colocar muito pouca quantidade de sutiãs. Segundo, não vai rentabilizar espaço na vossa gaveta, no vosso armário, na vossa prateleira, etc. E número 3, vocês conseguem rentabilizar muitíssimo mais espaço fechando simplesmente o sutiã ou colocando simplesmente os sutiãs uns a seguir aos outros, assim, quase como em cascata, ou seja, uns ao lado dos outros. Rentabiliza muitíssimo mais espaço. Ok, Marta, eu já tenho uma colmeia para sutiãs, eu comprei, não gostei, ou não está a funcionar para mim, o que é que eu posso fazer com ela? Deito fora? Não, não se deita produtos fora, a não ser que eles estejam mesmo maus e não dê mesmo para utilizar em nada, ok? Aquilo que tu podes fazer é utilizar essa colmeia para colocar, por exemplo, pequenas sandálias, pequenos chinelos, até mesmo alguns lenços, ela funciona muito bem, ok? Pode ficar assim um bocadinho mais bamba, mas conseguem na mesma também utilizar para alguns tipos de lenços, cascóis, mas principalmente para esse tipo de sapatos, quer sejam chinelos, quer sejam sandálias rasas, funciona mesmo muito bem. Se eu encontrar uma foto, vou colocar aqui uma foto. A segunda colmeia é a colmeia para sapatos de bebê. Eu entendo, é muito giro, muito bonitinho, fica assim muito lindo para a foto do Instagram, não adoro. Acho que é muito mais prático colocar os sapatos simplesmente lado a lado numa determinada zona. Acho que fica muitíssimo mais prático. Óbvio que vai haver aqui uma questão de perceber a rotina da pessoa, mas no geral não é um tipo de colmeia que eu gosto de utilizar, que funcione bem para o meu tipo de cliente, ok? Como eu disse no início, é só a minha opinião e a minha experiência com o meu tipo de clientes. Acredito que funcione muito melhor deixar os sapatos simplesmente ali no armário, fica muito mais prático para pegar no dia a dia. Claro que é uma coisa que tem que se perceber caso a caso, mas esta é a minha opinião. Em terceiro lugar, são caixas de bambu e vime a serem vendidas para zonas como a cozinha ou a casa de banho. É muito comum vocês irem a uma loja de produtos de decoração, uma loja de organização e ter sempre, e eu digo sempre de uma forma totalmente confiante, ter sempre produtos de vime e produtos de bambu em zonas como a cozinha e a casa de banho. Óbvio que esses produtos ficam incríveis, ficam muito bonitos nestas zonas, mas aquilo que acontece é que para algumas casas, para a maioria das casas, estas são zonas onde existe muita diferença de temperaturas e também existe alguma umidade, o que significa que o produto ficará muitíssimo mais danificado em muitíssimo menos tempo. Ou seja, aquilo que é a compra de uma caixa
em bambu ou uma caixa, um cesto em vime que está incrível na prateleira da loja, se a tua casa de banho tiver umidade ou se a tua despensa tiver algum tipo de umidade, o produto vai se estragar com muita rapidez. Qual é que é a solução aqui? Avalia o teu espaço. Percebe se a tua casa de banho, se a tua cozinha, se a tua zona de lavandaria, que também acontece muito aqui para os cestos da roupa suja, se essas zonas têm umidade ou têm tendência a ter umidade e bolor, não compres este tipo de produto. Marta, mas fica bonito. Ok, é uma responsabilidade tua. Fica muito giro, mas vai ficar muito feio a longo prazo. Ou melhor, a curto prazo, se o espaço tiver muita umidade. São coisas que tu tens de considerar antes de fazeres esta compra por impulso quando tu vais às lojas de decoração ou de organização. A minha sugestão para estas zonas é muito simples. Produtos ou de plástico ou de acrílico, porque tornam o processo de limpeza muitíssimo mais fácil. São produtos que nestas zonas que normalmente têm itens que podem verter, como é o caso de óleos ou até mesmo o caso de cremes e shampoos, torna o produto muito mais fácil de lavar e também de manter. No caso dos cestos para roupa suja, existem cestos muito bonitos em plástico, inclusive eu vou colocar aqui uma foto do cesto que eu tenho utilizado e que é mesmo muito giro, tem assim um ar muito clean. Não é de todo de tecido, não é de vime, não é de bambu, não é de nada disso, é de plástico e torna a limpeza muito mais prática, não acumula cheiros com tanta facilidade, que este também é um ponto negativo, e numa zona que tenha mais umidade ou até mesmo bolor, conseguem manter o produto durante mais tempo. Mesmo que a zona tenha muito bolor, muita umidade, é muito mais fácil vocês limparem algo de plástico ou de acrílico do que limparem algo de vime ou de bambu. E isso é uma das coisas que é extremamente importante vocês terem em consideração e só vocês é que vão saber dizer, porque só vocês é que conhecem a vossa casa, sabem se ela tem umidade, por isso só vocês é que vão saber definir isto antes de irem às compras. Mas por favor, considerem isso antes de ir às compras. O quarto ponto é quase um ponto aqui contra algo que eu disse no ponto anterior, mas vai fazer sentido quando eu disser a minha explicação, que é uma organização total em acrílicos. Os acrílicos são muito bonitos e foram inclusive muito divulgados agora ultimamente com os programas como o caso de Home Edit, o caso deste programa que utiliza muitos acrílicos na sua organização ou na organização dos espaços dos seus clientes. No entanto, por mais que os acrílicos tenham imensas vantagens, como é o caso da facilidade de limpeza, facilidade de manutenção e também o caso da visualização, eu consigo rapidamente ver o que é que está no interior daquela caixa, existem aqui alguns pontos negativos na utilização total de acrílicos, na minha opinião, para a maioria dos espaços. O primeiro ponto é que existem espaços com determinados objetos que eu não quero particularmente ver o que está lá no interior, eu não quero particularmente ver aqueles itens. Porquê? Porque é fácil para mim eu colocar uma etiqueta e saber perfeitamente o que é que lá está. O facto de eu estar a visualizar aqueles itens vai tornar o espaço mais desorganizado, vai tornar o espaço com mais ruído visual. Imaginemos desta forma, que eu tenho uma caixa com bolas de Natal que são todas douradas. Vai ficar lindo, não vai? Com acrílico, vai ficar incrível. Mas agora imaginemos que para a minha rotina faz muito mais sentido eu ter uma caixa com bolas de Natal douradas, prateadas e vermelhas, que são todas as bolas que eu utilizo na minha decoração de Natal em casa. Vai ficar um caos. Por mais que vocês organizem as bolas vermelhas primeiro, as bolas de prateadas e as bolas douradas, vai parecer um caos visual. E fica muitíssimo mais prático vocês porem numa caixa que seja opaca, quer seja branca, quer seja preta, quer seja amarela as bolinhas, porem numa caixa opaca, fecharem a caixa e colocarem uma etiqueta que diga bolas de Natal. E vocês sabem que ali estão todas as bolas de Natal. Esta é a minha opinião, que uma organização em acrílicos tem as suas vantagens, mas também tem as suas desvantagens e tem uma terceira, acho eu que é o terceiro ponto, uma terceira desvantagem, que é em relação a quem utiliza o espaço. Os acrílicos são produtos caros, são um investimento, são produtos que duram muito tempo, são um investimento excelente, mas imaginemos que vocês fazem uma organização cheinha de acrílicos, total de acrílico, de uma zona que é utilizada por crianças pequenas. A probabilidade da criança pegar naquele produto, de o deixar cair e dele partir
é muito elevada. Neste caso, plástico normal e produtos de organização um bocadinho mais baratos, mas que tenham assim uma resistência um bocadinho melhor, ou que o investimento não tenha sido tão elevado, é mesmo isto. É mesmo isto. Esta ambulância está a dizer exatamente aquilo que eu estou a dizer em relação a este tema, que é: calma. Como eu estava a dizer, se vocês tiverem uma organização total de acrílicos numa zona que seja utilizada maioritariamente por crianças pequenas, em que elas pegam naquilo com muita frequência, imaginemos que a criança parte aquilo. O acrílico, quando cai, a probabilidade dele partir é muito elevada, ou dele rachar, ou dele ficar com uma marca, é muito elevada. E foi um investimento que vocês fizeram que pode não ser um bom investimento a longo prazo, com base em quem utiliza aquele espaço, ok? Tenham isto tudo em consideração. A zona onde vão utilizar, quais é que são os itens que vocês vão colocar naquele produto e também quem é que utiliza o espaço. Ou seja, todas estas coisas têm de ser consideradas. Os acrílicos, só para concluir, são incríveis, são produtos de organização incríveis, mas em algumas zonas, para algumas pessoas, pode não fazer sentido fazer uma organização total de acrílicos. E por fim, vamos falar de um produto que eu tenho a certeza que a maioria das pessoas não gosta, que são cabides para calças retráteis. O que é que eu quero dizer com isto? Este tipo de cabides aqui. Cabides para calças que, na teoria, em sites como a Temu, ou a sites como o AliExpress, ou até outros sites, funciona muito bem, rentabiliza imenso espaço, quando na realidade não rentabiliza tanto espaço assim, não são práticos para outras coisas e não são de todo bonitos na maioria das vezes. Ok, Marta, mas rentabiliza o espaço? Na teoria vai rentabilizar o espaço, mas eu sou super adepta de comprarmos produtos, como eu disse há pouco, produtos de organização são um investimento, de comprarmos produtos que nós possamos utilizar em várias situações de várias formas diferentes. Ora, se eu for comprar um cabide destes, aquilo que vai acontecer é que eu só vou poder utilizá-lo para calças, ou quanto muito para calções, ou quanto muito para se calhar lenços. Mas aquilo que eu posso utilizar o cabide fica muito reduzido. É um investimento que eu vou ter, por mais pequeno que seja, e aquilo que eu vou poder utilizar, e para aquilo que eu vou poder utilizar o cabide, fica muito reduzido. Simplifiquem. Um cabide normal funciona extremamente bem. Simplifiquem a compra de produtos organizadores. Simplifiquem a vossa vida e o vosso investimento. Imaginemos que vocês compram tudo cabides azuis para o quarto do vosso filho. E isto é uma coisa que é totalmente ok. Não tem nada de errado com isto. Mas vocês têm de entender que aquilo que faz sentido agora e aqueles cabides, daqui por uns anos, podem deixar de fazer sentido e foi um investimento que não pode ser utilizado em mais nenhuma zona da casa. Esta é a minha opinião. Óbvio, quando tem clientes que querem mesmo um produto de uma determinada cor num determinado espaço, isso é uma opinião do cliente e eu apenas tenho que respeitar, mas a minha sugestão é sempre esta: quanto mais neutro o produto for e quanto mais versátil o produto for, quanto mais simples ele for, melhor é para vocês terem um bom investimento a longo prazo. Espero que tenham gostado deste vídeo assim um bocadinho mais polémico, com algumas das minhas opiniões sobre produtos e tendências da organização que eu não recomendo enquanto personal organizer. Se tens alguma opinião diferente da minha, deixa aqui em baixo na descrição, que eu adoro ouvir as vossas opiniões, e se tens alguma opinião semelhante em relação a um destes produtos, deixa também aqui em baixo nos comentários. Vamos iniciar a conversa, porque eu quero imenso saber a vossa opinião aí desse lado. Se gostaste deste vídeo, garanto que deixas o teu like para eu te poder trazer conteúdo semelhante a este. Um grande beijinho e até ao próximo vídeo.